estou aqui nas instalações da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas, onde está acontecendo a reforma há uma semana. Foi fruto de um grande trabalho, de uma equipe que vem somando esforços, e nós fizemos aqui economia durante o ano, apesar de nós termos desenvolvido todo um planejamento durante o ano de 2019, oferecendo serviços à comunidade através de cursos e de palestras. Enfim, foi todo um trabalho muito bem planejado. Mesmo assim, conseguimos fazer uma economia para que acontecesse essa reforma. E o motivo dessa reforma está acontecendo hoje na Câmara de Carnaúba é que desde 1957 que esse prédio existe em Carnaúba, e durante todo esse tempo o prédio veio precisando de reformas, e alguns gestores que já passaram, alguns presidentes, eles fizeram sua parte, deram sua contribuição, mas nós vimos a necessidade esse ano, apesar de ter acontecido alguns transtornos na época de chuva, chovia bastante aqui dentro, muita infiltração, ocorreu problemas seríssimos na eletrificação daqui da Câmara Municipal, inclusive havendo perca de equipamento por causa das infiltrações. Então, nós fizemos esse planejamento e começamos a nossa reforma. Provavelmente será entregue no mês de dezembro, assim o construtor nos informou que no mês de dezembro está devolvendo à Câmara toda reformada, com melhores condições para atender a comunidade carnaubense. E é esse o nosso grande foco, fazer um trabalho para que a comunidade sinta-se bem ao chegar aqui na Câmara, já que a casa realmente é do povo, e é para isso que nós estamos nos esforçando. A Câmara Municipal, juntamente com todos os funcionários que vêm dando sua grande contribuição. Então, desde já, quero agradecer a compreensão de todos e quero que vocês venham, visitem, conheçam a obra está acontecendo, mas provavelmente em dezembro nós já estamos retornando aqui para a Câmara Municipal. Também quero informar a comunidade que a Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas, ela está funcionando na rua Tonheca Dantas 720, em frente à casa de Diniz, onde funciona a Arca, o prédio da Arca. Então, quem precisar dos serviços, principalmente o ITEP, que toda quarta-feira nós continuamos fazendo o ITEP, qualquer atividade que seja ofertada pela Câmara Municipal, nos procure. Estamos funcionando, no momento, provisoriamente, nesse setor, na rua Tonheca Dantas 720. A mensagem que eu quero deixar para todos os carnaubenses em relação ao nosso trabalho da Câmara, eu até peço a vocês que venham conhecer, venham aqui na Câmara, conhecer o nosso trabalho. Nós temos hoje uma equipe, e que aqui eu quero enfatizar e enaltecer até a nossa equipe de funcionários da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas. Tem feito todos eles todo um esforço. Nós conseguimos, através de cursos profissionalizantes, trazer conhecimento para os funcionários e, através disso, a gente repassar para a comunidade. Então, deixo aqui a mensagem de que o ano de 2020 terá, sim, um grande planejamento. Nós iremos ofertar mais ainda cursos e estou buscando parcerias. O gasto em tudo isso é mínimo, nós temos apenas parcerias. Então, parceria significa que você é troca de serviço. Então, você tem um mínimo de despesa possível e oferece grandes oportunidades à comunidade. Posso citar esse ano o curso de informática, que é um curso profissionalizante, foi um curso de quase 100 horas. Curso de cuidador de idosos, que foi um sucesso, iremos continuar no próximo ano. Então, entre tantos e tantos, o curso de inglês, que foi sucesso aqui, foi sucesso no Ermo, e vamos levar para a Rajada no próximo ano, se Deus quiser. Então, vocês conheçam e vejam como é que funciona o nosso legislativo. Agradeço mais uma vez a compreensão de todos vocês e vamos à luta que o nosso povo precisa.